Oi, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 2/6. Como falei ontem, nós vamos falar sobre o descritor D16, em que se fala sobre estabelecer relação de causa-consequência entre partes e elementos do texto. Ontem dei uma explicação sobre esse descritor, o que é causa, o que é consequência, que significa causa, significa a mesma coisa de tese, argumento, a mesma coisa de consequência. Nós conversamos um pouquinho ontem sobre isso. Agora nós vamos dar continuidade estudando a questão exemplo. Vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Então, turma, podemos dizer que o descritor D16 estabelece a relação de causa-consequência entre partes e elementos do texto. O que é causa? É o motivo, a tese, o que se leva a escrever um texto. O que é consequência? Por que se escreveu esse texto? O argumento que embasa esse texto. Então, caro aluno, considerando que coerência é a lógica entre as ideias, podemos afirmar que as informações presentes no texto estão interligadas entre si, com o objetivo de levar o leitor a compreender a mensagem apresentada no texto. Assim, as informações relacionam-se de diferentes maneiras, como, por exemplo, a relação de causa e consequência, na qual identificamos um fato que gera consequências e vice-versa. Então, eu vou ter uma tese, uma causa que leva a escrever esse texto. E para eu escrever esse texto, eu tenho que ter argumentos. O motivo que levou a escrever esse texto tem que ser embasado por argumentos. E esses argumentos geram consequências. Então, houve isso, qual foi a consequência? Aquilo. Assim, é importante que você seja capaz de identificar o motivo pela qual os fatos apresentados no texto, ou seja, você deve ser capaz de estabelecer relações entre as diversas partes que compõem o texto, averiguando as relações de causa e efeito, problema e solução, entre outros. Leia o texto e verifique sua capacidade de relacionar informações e interpretar textos verbais. Assim, na questão exemplo, arte em cada grão. Francisco Rodrigues cria há 35 anos paisagens e figuras feitas com areia colorida colocada em recipientes de vidro. Mesmo trabalhando em outras atividades, nunca deixou de produzir suas garrafas com areia colorida. De acordo com o artesão, os últimos 5 anos têm sido de queda nas vendas. Antes desse período, era possível faturar uma média de 3 mil por mês. Hoje, esse valor fica aproximado de um salário mínimo. O artesão diz que sentiu o número de vendas cair ainda mais após o aumento das taxas de despacho de bagagens nos aeroportos. O turista só leva produtos pequenos porque aumenta muito a despesa deles, justifica. De acordo com o texto, o artesão, a queda nas vendas foi causada. Então, aí você vai achar o motivo que levou à queda das vendas. Qual foi o motivo que levou à queda das vendas? A causa que levou à queda das vendas? Pela crise econômica? Ele fala disso, da crise econômica. Pelo aumento das taxas de bagagens nos aeroportos, pela queda do fluxo de turistas, pela falta de matéria-prima. Ele não citou falta de matéria-prima, já elimina. E não se fala sobre a queda de fluxos de turistas, já elimina. E aí a gente está pela crise econômica e pelo aumento das taxas de bagagens. Nós vamos aqui no texto, ó. O artesão diz que sumiu o número de vendas, sentiu o número de vendas cair ainda mais após o aumento das taxas de despacho de bagagens. Então, a certa é a B. Qual foi o motivo que as vendas caiu?
caíram. Foi isso, o aumento da taxa de bagagens. Então, a certa é a B. Esse é o motivo. Identificar a causa e a consequência é isso. A tese, o argumento. O argumento que faz com que ele não venda. A tese que foi empregada no texto. A tese que foi empregada que o artesão está vendendo menos. Então, qual o motivo, qual o argumento que embasa isso? Ele dizer que nos aeroportos aumentaram o quê? Aumentaram as despesas. Isso é o argumento, é a consequência, certo? Aliás, o motivo, a causa. Então, se você colocou B, você acertou. Certo? Vamos ver se a gente acertamos. Gabarito B, acertamos. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Inicie esta atividade lendo o texto atentamente. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique o que causou a queda das vendas do artesão. Nesse caso, sua leitura deve ser direcionada para buscar a relação de causa e consequência entre as informações apresentadas no texto. Após a leitura do texto, leia as alternativas, verificando qual delas apresenta o que o comando da questão solicita. Ao fazer essa verificação, você perceberá que a alternativa A não está correta, pois apresenta uma informação que não aparece no texto. A alternativa B está correta, pois o artesão declara explicitamente que a queda nas vendas ocorreu após o aumento das taxas de embarque cobradas no aeroporto. Ou seja, os turistas estão comprando menos para evitar ter excesso de mercadoria em suas malas. A alternativa B não está correta, pois também apresenta uma informação que não foi apresentada no texto. A alternativa B está incorreta, pois em nenhum momento no texto afirma-se que há falta de matéria-prima para o artesão trabalhar. Agora é sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite sua habilidade de identificar as relações de causa e consequência entre as informações do texto. Então, agora é a vez de vocês. Hoje eu vou passar uma questão, certo? Sobre o descritor D16, a questão 2. E amanhã eu passo outra. Vocês façam, tirem a foto e anexe no Classic Homes, tá certo? Você anexa lá no Classic Homes. Tem lá o canto anexar atividades do segundo bimestre. Você tira a foto e coloca lá. Qualquer dúvida, estou aqui no privado. Então, a aula de hoje é só essa. Essa vai ser o exercício. Então, até amanhã que teremos próximo desse mesmo descritor. E na semana que vem, nós corrigimos essas duas questões. Então, tchau, tchau, turma!